Boa noite, pessoal. Dá um minutinho aqui para as pessoas irem chegando. Estou vendo aqui alguns já entrando. Hoje nós estamos aqui. Boa noite para todo mundo que está chegando. E hoje nós estamos num momento especial, porque nós vamos conversar com a Elci da Paz. Elci é uma amiga, agricultora, ecologista. Ela vai contar isso para a gente, ela já está entrando desde o início dos anos 90. E eu tenho tentado fazer uma série de conversas com essas agricultoras, esses agricultores, que há tantas décadas, já temos que contar em décadas, estão conosco, trabalhando essa proposta da produção sem veneno, da comercialização em circuitos curtos, hoje falamos assim, circuitos curtos de comercialização, produzindo, preservando o meio ambiente, preservando a saúde própria de quem produz, preservando a saúde de quem consome. Então, a produção orgânica de alimentos hoje, que é uma tarefa tão importante e já valorizada, hoje nós temos um conjunto já significativo de famílias produzindo organicamente, o consumidor está cada vez mais interessado nesse tipo de produto, os mercados têm aumentado, já não é uma novidade, mas eu gosto de conversar com quem há 30 anos trabalha com agricultura orgânica, em umas condições completamente diferentes das de hoje. E é isso que nós vamos fazer com a Elci assim que a Elci entrar. Eu não sei se ela está tendo algum probleminha lá com o Instagram dela, mas eu sei que ela vai entrar. A Elci, essa série de conversas que eu tenho feito, elas também dizem respeito a 2 livros que eu escrevi, que chama Vozes da Agricultura Ecológica. Eu estou vendo algumas pessoas chegarem aí, alguns inclusive que estão nesse livro. Eu vi que o Matheus Forlim está presente, ele também está nesse livro através da história do pai e da mãe dele. Então esse livro é uma série de histórias que eu coloquei nesses 2 volumes, de famílias agricultoras. O total de histórias são 35, de famílias agricultoras com as quais nós trabalhamos há tantos anos e que... Vamos ver de novo se eu consigo botar o si aqui. E que estão trabalhando conosco há tantos anos, e a gente resolveu sistematizar essas histórias. Sistematizar essa trajetória tão bonita dessas famílias que, quando não se falava nesse assunto, quando esse assunto não era não tinha holofote, não estava colocado, essas famílias começaram a trabalhar. Desculpa, pessoal, que está com a gente. Nós já temos 20 pessoas aqui na sala. Segura a onda um pouquinho, que eu estou com dificuldade de colocar a Elci na conversa. Mas ela já vai entrar. Eu estou aqui tentando achá-la, porque eu acabei de convidá-la e eu não consegui. Ana, se você puder ligar para a Elci, porque... porque eu estou aqui procurando ela na lista de pessoas, ela tinha entrado e por alguma razão ela recusou entrar. Aqui eu estou com a Sandra Fonseca falando que maravilha tem sido esses encontros que você está promovendo. Obrigado, Sandra. De fato, a proposta dos 2 livros que eu escrevi e dessas lives, dessas conversas, não é outra, é dar voz a essas importantes vozes. Eu tenho dito que essas inspiradoras e necessárias vozes dessas famílias que, já comentei, há décadas produzem organicamente, ecologicamente, eu acho fundamental que elas estejam presentes, contando as suas histórias, contando as suas perspectivas. E é isso que nós vamos fazer hoje com a Elci. A Elci é do município, eu espero que daqui a pouco ela entre para contar isso para a gente. A Elci é do município de Três Cachoeiras, comunidade Rio do Terra. E ela é fundadora, pioneira da ACERT. A ACERT é a Associação dos Colonos Ecologistas da região de Torres.
A Três Cachoeiras é um município emancipado de Torres, fica no litoral norte do Rio Grande do Sul. E ela, então, desde esse primeiro momento que nós chegamos aqui, eu tive a oportunidade de dar um curso nessa região de agricultura ecológica em 1991. Por aí vocês têm uma ideia que o tempo já se conta, né? As décadas, os dedos das mãos não são suficientes. Mas em 91 eu dei um curso com meu amigo, hoje falecido, Jorge Vivan. E eu e o Jorge Vivan, então, demos esse curso no litoral norte do Rio Grande do Sul, um curso para 50 agricultores e agricultoras. Curso promovido pela Pastoral da Terra. É interessante o trabalho que a Igreja Católica fez nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, de organização popular. As chamadas comunidades eclesiais de base, que organizavam mulheres, organizavam jovens, organizavam agricultores em diferentes pautas, em diferentes assuntos. E esse trabalho, aqui na região que nós estamos, aqui na região que nós estamos, era muito forte por parte da igreja. Continua ainda, mas hoje não com a força que teve em outros momentos. Então eu vim aqui, desculpe estar falando da história pessoal, porque a Elci já vai entrar, já soube que ela está entrando. Eu vim aqui dar um curso a pedido dos padres. Padre Remy Casagrande, padre Josimar Conte, que estão por aí ainda, hoje trabalhando na Serra Gaúcha. E eles, então, vieram me convidaram para dar esse curso. Eu dei esse curso. Eu costumo dizer, gente, que é o curso mais profícuo que eu dei na minha vida, porque a partir desse curso nós conseguimos mobilizar uma série de agricultores que queriam colocar em prática aquilo que eles aprenderam nesse curso. Repito, estou falando do litoral norte do Rio Grande do Sul, no município de Torres, ou região de Torres, porque outros municípios estão envolvidos. E essas famílias, então, a partir desse curso, eles resolveram se mobilizar e fundaram essa associação que eu mencionei para vocês, a Associação dos Colonos Ecologistas da região de Torres. E essas famílias, então, a partir desse... Colono é uma expressão muito usada aqui no Rio Grande do Sul por causa da colonização italiana, alemã, portuguesa. Parece, então, que a Elci está aí. Elci, você está por aí, Elci? Oi, Laércio, tudo bom? Eu não estou te vendo. Põe essa câmera melhor para a gente poder te ver. Oi, Elci, eu não estou te vendo. Eu acho que você tem que inverter a câmera para eu poder te ver. Inverte a câmera para mim. Ó, vamos inverter. Oi? Nós estamos só vendo a parede. Elci, nós estamos doidos para te ver, Elci. A galera já chegou, nós já temos mais de 30 pessoas conosco e a câmera precisa ser invertida para gente. Agora estou te vendo. Oi. Ô, mulher bonita, agora você chegou. Você chegou. Ah, essa é tua carinha, né, mestre? Tudo bem, querida? Boa noite, Laércio. Boa noite quem está aí nos assistindo. Desculpa aí, né, porque a coisa meio que às vezes não dá tão certo quanto a gente planeja, mas estamos aqui. Mas agora estamos aí. Eu estava aqui contando para eles que eu acho que o curso mais assim, com mais consequência que eu dei na vida foi aquele em Dom Pedro de Alcântara, na colônia São Pedro, em 1991. Foi quando a gente começou o trabalho com a agricultura ecológica aqui na região. Conta para mim da sua entrada na agricultura ecológica. Como é que foi, Elci? Eu não vou contar que você já é agricultor ecologista há quase 30 anos, que ninguém vai acreditar com essa carinha de novinha que você tem. Mas conta pra gente, por que você entrou na agricultura ecológica? Então, Laércio, eu venho de uma família bastante pobre, nasci a uns 8 quilômetros acima da comunidade que eu moro hoje. Com 17 anos. E eu sempre fui muito engajada nos trabalhos com a Igreja Católica. A minha vida toda eu tenho interação nos movimentos sociais e dentro da igreja. E quando eu fui despertando, assim como eu fui despertando para a juventude, eu já fui me engajando na questão dos jovens, na questão dos adolescentes, e mais tarde na questão das mulheres.
Então eu tenho Nós uma estamos falando trajetória de bastante... você, nós estamos falando de você com 17, 18, que idade você tinha? Isso. 14. 14, e a partir dos 14 anos aí. Eu, E o 14 que, anos eu fui presidente do grupo de jovens da minha comunidade. e o que te motivava a fazer isso, Si? Volta no tempo um pouquinho. Era uma vontade tão grande de ver coisas boas acontecendo para o povo, né? Eu precisava fazer alguma coisa e alguma coisa me empurrava, como se fosse uma missão, assim, para que aquilo que eu achava que era o reino de Deus, digamos assim, porque eu era dentro da igreja, pudesse acontecer de verdade nas famílias. Então, tudo que eu fazia e tudo que eu faço, eu acho que até hoje está muito impregnado nisso. Assim, eu tenho uma espiritualidade muito grande naquilo que eu faço. E tudo me impulsiona, e o que me impulsiona é essa espiritualidade. Na verdade, é bastante forte isso. E aí então, você, nesse âmbito do grupo de jovens e tal... Isso. Aí a teologia da libertação, ainda era ditadura, né? E a gente estudava muito, e aí também essa questão política e as minhas opções, todas elas iam se pautando por aí, né? Então, a agricultura ecológica entrou. Quando eu já estava de caminhada e dentro com o movimento de mulheres, na época era o MMTR, né? A gente fazia uma luta grande aí para a aposentadoria das mulheres, pela terra, né? E para que esse povo todo tivesse os instrumentos para poder trabalhar na terra. Então, eu venho de uma luta bastante grande, assim, né? E dentro do movimento, então, né, eu voei as tranças pelo Brasil afora e fora do Brasil. Quem está nos ouvindo, deixa eu te cortar, quem está nos ouvindo está vendo esse sorriso no meu rosto, porque eu sempre adoro você contar essas histórias. Eu já ouvi, a gente colocou no livro, né, com muito prazer. Você sabe que eu fui atrás de você, da sua família, para colocar a tua história. Então, põe uma data para gente, para as pessoas se localizarem, porque tem quem está nos ouvindo. Deixa eu mandar um abraço para o Caê, para o Fabiano. Tem gente, a minha amiga Eva da Espanha está nos ouvindo também. Então, quem está nos ouvindo, e tem muita gente jovem nos ouvindo, coloca uma data. Quando é que você entrou para o NMTR? Foi, acho que anos 90, por aí, eu acho. Início dos 90. A minha filha, que hoje está com 35 anos, era bebezinho, assim. Então, há 35 anos atrás. É fim dos 80 ainda que você entrou no MMTR. Ela era bebezinho. E conta pra gente, daqui a pouco a gente vai explorar mais um pouquinho esse assunto da agricultura ecológica, porque eu quero conversar contigo também as dificuldades que você teve para poder desenvolver esse projeto. Hoje, vocês são uma família de agricultores bem-sucedidos, digamos assim, sobreviveram a partir dessa proposta. Mas no início as dificuldades foram maiores. Mas me fala um pouquinho mais do MMTR. Você entrou e logo você virou uma liderança, Elci? Porque na verdade a gente fica catando, né? Quem está acima da gente fica catando pessoas que se sobressaem, assim, né? E aí aqui da região tinha várias, né? A Rosemary, a Jurema, e tinha mais algumas, assim, né, que se destacavam. E logo que a gente chegou lá no estado, na reunião da estadual, bimba, né, nós não saímos mais. Então a gente ficou na coordenação estadual, na direção estadual, e ali foi. Não soltaram mais a gente. Qual era a tarefa tua como da coordenação estadual do MMTR? Eu coordenava um coletivo que trabalhava com as plantas medicinais e com a agricultura. E com o resgate das sementes, essa coisa toda. Eu amava isso, né? Então eu ia para as comunidades, reunia as mulheres para falar sobre isso. Esse era o pano de fundo, né? Mas o que a gente queria mesmo era que as mulheres saíssem de casa, que se libertassem também da questão da opressão, do machismo, da violência doméstica. A gente discutia tudo isso, né? Mas o que a gente fazia para chamar, né, para poder reunir as mulheres, então a gente trabalhava muito com as plantas medicinais, com a questão do resgate das sementes, com as hortas, incentivava, porque tinha região do estado que
não tinha cultura de ter hortas e coisa e tal. Então a gente se dedicava muito a isso, assim, a questão da saúde. E aí dentro disso a luta pela saúde, porque o movimento também não é só isso, né? O movimento é luta, o movimento é fazer um enfrentamento, né? E na época era muito difícil, porque a gente não tinha o SUS, né? Não tinha o SUS implementado. Então a gente lutava para que o SUS fosse implementado. Foi bastante legal. É bom você lembrar as pessoas que nós não tínhamos o SUS, que o SUS foi uma conquista nossa tão necessária em tempos de pandemia, né? Mas me conta uma coisa, Lucy. Você está falando assim, ó, fazia um trabalho baseado nas ervas medicinais, atraía... Eu estou entendendo que você está falando assim, as ervas medicinais muito importantes, mas muito também era para atrair as mulheres. Era como, vê se eu estou certo, é como se fosse um tema mais leve, um tema assim, mais palatável, para depois vocês poderem falar da questão do patriarcado, do machismo. Conta um pouquinho isso para a gente, como é que era isso nos anos 90? É bastante difícil. Não que hoje não seja também, né, Lécio? Porque eu acho que a gente deu uma regredida pra caramba, assim, né? Mas naquela época era bem difícil a gente conversar sobre isso. E às vezes as mulheres chegavam em casa e aí chegava com a pomadinha, com xarope, né? E aí elas justificavam a tarde que tinha passado com a gente, ou o dia, ou os 2 dias, né? Mas aí os papos rolavam e a gente podia realmente entender que a maioria delas eram muito infelizes, que sofriam bastante violência, que era muito difícil sair de casa, que não tinham participação na questão da gestão da propriedade, que não eram respeitadas, que a sua opinião não valia. Então tinha muita coisa nesse sentido, né? Tinha dias que eu saía de uma reunião dessas e eu saía muito deprimida. Às vezes eu chegava em casa, eu precisava de pegar um colchonete e ir para o mato para me reabastecer, porque realmente era bastante pesado, né? Era uma luta bastante pesada, mas era prazerosa. Eu fiz uma faculdade sem bancos, né? Sem uma mesa e um mestre. Você andou pelo estado e pelo país com essa luta do ANC. Isso aí, andei sim. E era muito legal, assim. É legal a gente conhecer outras culturas, conhecer outros jeitos, né? Outros sabores. E levar aquilo que a gente também tinha, assim, né? De bagagem. E dentro disso, toda essa proposta aí, né? Da questão da discussão aí na questão das mulheres. E vocês notavam o seu impacto positivo na vida das mulheres, porque elas tinham que voltar e lidar com a sua situação em casa, como você comentou antes. Mas pouco a pouco elas iam conseguindo equalizar um pouco mais as coisas. Como é que vocês notavam isso? Sim, sim. Tem depoimentos, né, de mulheres que até hoje elas quando me veem ou quando a gente conversa, né, pelas redes sociais e coisa e tal, puxa vida, né, é um divisor de águas de antes e depois, né, do movimento. A vida mudou bastante, assim. A gente ensinou muito a chutar balde, no pau da barraca. Às vezes só chutando balde. Às vezes só chutando balde. Às vezes só uma conversa não dava mesmo, né? Então, muito, muito triste, assim. Mas uma coisa eu aprendi, assim, também com elas, né? Que se a gente não quer e se a gente não pensa, a gente tem que usar a cabeça, né? Elas diziam assim, a gente tem que pensar sobre as coisas e decidir aquilo que é melhor. E se eu sei o que é melhor, eu não preciso ficar presa ao que dizem, a culturas, né? Eu tenho que fazer a minha história. E isso é bastante compensador, né? Ver as mulheres dando na mão a vida delas, assim. E isso não é fácil não, viu, Lércio? Falando de mulher, assim, isso não é uma coisa fácil. Eu imagino. Assumir a responsabilidade pela sua vida não é fácil para ninguém, mas para as mulheres tem uma dose enorme de dificuldade, né? É isso aí. Porque porque é fácil, quer dizer, não é que é fácil, mas tem muitas que se acomodam, né, Lércio? Se acomodam dentro vive naquela zona ali e ela não consegue romper aquilo, né? E tem medo, muitos medos, né?
enfrentar esses medos e ir em frente é delicioso. Saber que a gente pode, né? E que é delicioso. Então, não ficar na sombra de ninguém, né? Assumir a responsabilidade dos sims e dos nãos, né? Saber dizer sim e não, né? Isso é muito bom, é muito prazeroso, assim. É ser gente, é ser gente. É ser gente. Muito bacana isso. As pessoas estão nos ouvindo, o amigo meu da Bélgica entrou, Chris Klaes, um abraço para ele. Agricultores e agricultoras aqui da região também estão nos ouvindo. Tem uma amiga minha, Maria Helena Esteva, foi amiga minha de primário, você imagina. E a gente pegou rumos diferentes na vida. Ela trabalhou em TV, hoje ela é ligada à gastronomia no Rio de Janeiro, mas ela está dizendo aqui que é curioso, não importa a região, local, situação social. As mulheres dessa geração tiveram que chutar o balde. Né? Então, você como rural, ela como urbana... Perfeito, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu fiquei arrepiada aqui, porque é bem assim mesmo, né? Não importa onde tu o sofrimento é o mesmo, a luta é a mesma, né? E o enfrentamento é o mesmo também. Se tu quer realmente ter a tua vida na mão, tu tem que lidar com isso e ser forte mesmo. É isso aí. Essa força que é inerente ao ser humano, mais ainda a mulher pela condição social histórica que nós temos em relação a ela. E vocês do MMC foram uma espécie de... Vocês conseguiram amalgamar, né, juntar essas forças e fazer um movimento muito forte. Você sabe que eu sou ligado, você me conhece, sabe que a minha ligação com a agricultura ecológica, a minha pauta é a agroecologia desde que eu estou na universidade. E aí eu devo dizer aqui, a sua imagem não está tão boa. Fala aí para o Cristiano, nós estamos com algum probleminha com a tua internet. Mas, enquanto isso, eu quero dar o seguinte depoimento, que o MMC, antigo MMTR, Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, depois se transformado em Movimento das Mulheres Camponesas, eu diria assim, não por acaso, sempre foi um movimento que comprou com mais garra e com mais carinho a proposta da agroecologia. Vários movimentos sociais, a gente pode falar do MST, do movimento dos pequenos agricultores, vários outros com suas lutas valorosas e, pouco a pouco, eu vi isso acontecer, ingressando ou entendendo e assumindo a proposta agroecológica. O MMC foi o primeiro e muito rápido, e a agroecologia, tanto assim, que fruto dessas articulações ao redor da agroecologia, as mulheres lançaram um lema que tomou conta do movimento agroecológico brasileiro, que sem feminismo não há agroecologia. Então, eu sei indo um pouco dessa luta das mulheres para a sua trajetória como agricultora ecologista. É verdade isso? Sem feminismo não há agroecologia? Não há. E também não há justiça social. Penso que a agricultura ecológica é algo que traz tudo isso, né, para a gente. Traz essa questão da mulher, né? Não tem como fazer agricultura ecológica sem a participação da mulher. Não tem como tu preservar a biodiversidade se a mulher não está inserida na agricultura, na propriedade. Não tem como tu ter a sensibilidade aguçada na família se a mulher não é ativa. Isso tem que existir. Às vezes, o que pode acontecer, né, Laércio? Que o movimento agroecológico, em muitos agricultores ecologistas, famílias, pode não valorizar isso. Não dá visibilidade a isso, porque eu acho que a gente tem problemas dentro do movimento agroecológico, nós temos problemas. A gente tem ainda... Eu sei, deixa eu dar uma paradinha. O pessoal está reclamando aqui, com razão, que a sua imagem está parando. Ô, Cristiano, eu sei que você está por aí. Quem sabe o Cristiano podia tirar
wireless, tirar sem fio e colocar o 4G, Cristiano. Porque nós estamos com problema na imagem da Elci. Então, eu vou chamar o Cris. Chama o Cris? Cristiano. Chama o Cristiano. A minha imagem está com problema. Eu estou sugerindo botar o 4G. Fala para ele. Põe o 4G, tá sugerindo botar o 4G. Mas aqui porque não sei se vai pegar melhor. Eu vou pedir, gente, daqui a pouco. Eu sei isso é bom demais, mas é complicado. Mas já melhorou. Você conseguiu passar para o 4G, Cristiano? Ele perguntou se tu conseguiu passar para o 4G. Eu posso desligar? Não, acho que agora já vai estar melhor. Parece que está melhor já. Opa, sumiu de novo. Pessoal, desculpa, peço paciência para vocês, que esse papo está tão bom, né? E nós vamos, o Cristiano está ajudando lá, nós fomos, aí o Cif saiu da casa dela, foi para o escritório da Econativa, uma cooperativa que a gente tem aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, para poder estar com a gente. Ó, já melhorou, o Caê está ligado, Caê, grande abraço. Caê está ligado, já melhorou, ficou melhor. Elci, vamos lá, Tá, fala pra gente, você estava falando do sem feminismo na agroecologia e você estava levantando alguns problemas. Você tinha falado pra gente que sem biodiversidade, sem mulheres, a biodiversidade não é trabalhada com tanta capacidade e amor. Eu acrescentaria, não sei se você falou amor, mas fala um pouquinho mais, segue o raciocínio pra gente. Eu ainda hoje vejo... sabe que uma vez eu pensava que não. Eu pensava que todo agricultor ecologista, ou então todo movimento agroecológico, já tinha quebrado tudo isso, né? Se é um agricultor ecologista, a gente já acha assim, ó, é um cara que, né, pensa diferente. Mas não é bem assim, as coisas não são automáticas, né? Aqui na região a gente tem todo um processo, né? Os primeiros aí, os dinossauros, a gente diz, né? Tivemos um processo de formação. Saímos de uma luta já construída, e a gente já saiu meio que pronto, assim, né? Para abraçar a agroecologia. Mas hoje, e naquele tempo não era assim, né, Alex? Naquele tempo a agricultora ecologista sofria, até bullying. Eu sofria bullying por ser agricultora ecologista. Eles diziam que eu era atrasada, uns 50 anos na história. E que eu, né, isso não ia dar em nada. E a gente tinha que parar, às vezes, numa esquina, né, no centro da cidade, para conversar com as pessoas e explicar, né? E aí eles diziam também que o Zeca, né, o meu esposo, tinha entrado na agroecologia porque ia se dar mal e era a causadora de tudo isso seria eu, né? Então eu sofria bullying com isso. E hoje não, né? Hoje é moda. E eu lembro de tu dizer isso. Vai chegar um tempo em que a agricultura ecológica, o movimento agroecológico vai ser tão normal quanto, né, o convencional. Aí a gente vai estar, né, dentro de um movimento que vai estar bombando e as pessoas vão a gente vai ser a bola da vez, né? E eu ficava pensando, será? Né? Porque para mim era todo um processo, né? Era todo... Mas hoje não é assim. Hoje as pessoas querem vender e aí, né, entram para a agricultura ecológica, fazem os cursos, né, aqui na região é bastante exigido e coisa e tal, mas a pessoa já não tem todo um processo assim, né? Então, existe bastante machismo dentro da agricultura ecológica. Eu sinto isso bastante forte, assim, em muitos momentos, muitos momentos. Então não é uma coisa tranquila, assim, não é uma coisa não já trabalhada. Não é automático. Não é automático. O cara é agroecólogo e vai ser um cara legal. Isso aí. Eu posso falar com o cara, eu vou ser respeitada, eu vou ser ouvida, e de igual para igual, porque ele é um agricultor ecologista, poxa. Não é assim, não. A coisa não funciona assim. A gente tem que brigar lá dentro também. Então a luta continua. Mesmo dentro do movimento agroecológico, a luta continua. E na verdade, Laércio, essa coisa de briga continua dentro de mim e dentro de ti. Porque o machismo é uma cultura.
E eu posso ter muitos momentos, e em muitos momentos eu também posso ser muito machista, porque é cultura, né? E isso é uma briga constante, né? Eu tenho que fazer toda uma reflexão para que eu não fique reproduzindo o machismo que está por aí, né? Então tem que ter uma vontade, é uma vontade política de mudar, né? De mudar a minha cabeça, de ser uma pessoa melhor, de respeitar diferente, mas é uma decisão política. Isso não vem assim, né, do nada. Isso é luta constante. Né? Essa É história luta de se, constante. no meu caso, como homem, essa história da desconstrução, da reconstrução, isso não é fácil. Eu acho até que a Ana, minha esposa, está aproveitando para me mandar recado, que ela escreveu assim embaixo que há muito machismo na agroecologia. Então ela está aproveitando a live. Mas de fato, o que você fala, a gente sente isso, né? A gente, como homem, sente isso também, que você fica se vigiando, fica tentando ver como você desconstrói muitas coisas que foram trabalhadas, que você absorveu, você não sabe bem de onde. Não basta querer, é uma luta que você tem que a cada dia conseguir desconstruir, reconstruir, desconstruir, reconstruir. Você está me dizendo que não é diferente para as mulheres também. Não, não é. Não é diferente. Tanto que nós criamos nossos filhos, né, Lécio? E somos esposa de outros tantos. Né? É isso, me fala um pouco disso. Você é de uma geração, você é rural, é bom que as pessoas ouçam isso, né? Eu sei, porque você é uma pessoa criada numa comunidade rural, ou seja, é um espaço linda, por sinal, adoro Rio do Teca. Eu também, sou apaixonada. E é um espaço mais conservador do que o espaço urbano. Se a gente pensar, normalmente o espaço rural é mais conservador. Você é casado com um homem que eu adoro, que é o Zeca, mas o Zeca também tem a formação conservadora dele, como todos nós temos. E você não tinha nenhum grupo de feministas, você fala dessas mulheres, cada uma em uma comunidade, não era um grupo ali de vizinhas. E você foi esposa de um marido conservador, repito, adoro ele, e ele sabe que isso é dito com o maior carinho, nós estamos falando dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, criou 2 filhos lindos, um casal lindo de filhos que você tem. Hoje ninguém vai acreditar no que eu vou falar, mas você já é vó. Como é que foi isso, Elci? Feminista, agroecologia e tendo que trabalhar isso como esposa, como mãe, como vó. É uma luta até hoje. É uma luta até hoje, né, Lécio? Eu digo isso porque às vezes as pessoas escutam a gente falar de machismo e da luta das mulheres e feminismo. Elas dizem, essas mulheres querem lutar contra os homens. Né? Não, a gente não quer lutar contra os homens. Os homens são nossos parceiros. Né? A gente adora homem. Eu adoro homem. Adoro meu filho, adoro meu marido. Eu adoro o Laércio, o Cris. Né? Eu adoro os homens. Eu não gosto do machismo. Né? E o machismo fere eles e fere a gente também. Então, a nossa briga é com essa cultura machista que fere a gente. Né? É com essa desigualdade e que a gente é tratada. É disso que a gente não gosta. E é com isso que a gente briga. E a gente precisa, né, dos homens como parceiro para mudar tudo isso. E de homens pensantes, né? Homens que queiram pensar sobre, né? E começar a mudar. Então, a luta continua dentro de mim, né? Fora de mim. E lutar também contra o comodismo, né? A gente se acomoda às vezes. Né? Acontece uma coisa, acontece outra, e a gente vai acostumando, né? Vai acostumando. E a gente não pode acostumar com a injustiça, não pode acostumar com racismo, não pode acostumar com nada disso, né? Com machismo, não pode acostumar com a violência. A gente quer ter vida, e vida, né? Com plenitude, quer ser feliz, quer fazer as pessoas felizes. E quando existem essas coisas aí, a gente não consegue ser feliz, né? E isso não é bom para mim e não é bom para quem convive comigo. Então, para quê, né? Vamos mudar esse trem. Então, é nesse sentido, assim, né? Todos os dias a gente briga, né? Internamente e fora de mim, dentro de mim, né? Para não se acostumar a ver essas coisas feias acontecer.
Muito legal. O pessoal está participando, estão adorando o teu depoimento, estão aqui falando que coisa linda. O Caê está dizendo que é muito real o depoimento que você dá. A Amália, lá da Paraíba, a Amália é uma parceirona nossa, está dizendo que na agroecologia há machismo, há racismo e outras coisas que não tem nada a ver com a agroecologia. E ela está dizendo uma coisa que você já comentou: nós temos que reconhecer as nossas fragilidades pessoais e organizativas e de movimento agroecológico para poder lutar contra elas. Se a gente quiser achar que nós somos lindos, nós nunca seremos lindos, né? Nós só vamos ser lindos se a gente identificar as nossas feiuras e tentar trabalhar elas. Vamos migrar um pouquinho. Vamos migrar um pouquinho. Você, da agricultura ecológica, você antes falou para a gente assim, eu sofri muito bullying por fazer agricultura ecológica. Então, vamos dar cena para o pessoal que está nos ouvindo. Você é agricultora, o teu marido, digamos assim, é quem cuida da roça, e você, como costuma ser nas regiões, e as mulheres cuidam da horta, e o marido da banana, que é o cultivo principal que nós temos aqui na região, banana e arroz, no teu caso, na tua propriedade, banana. E o teu marido estava de boa, produzindo a banana dele com veneno e tal. Nunca usou muito veneno, mas ele usava um adubo químico, ele usava alguma coisa. E você chega em casa falando que é para produzir ecológico. Como é que foi essa transição? Eu sei que não foi de um ano para outro, demorou um tempo. E eu acho muito bonito esse aspecto da história de vocês. Então, olha, resumindo, eu quero que você fale um pouco como é que foi a chegada da agricultura ecológica em casa, como é que foi tua ida para a feira em Porto Alegre, lá em 91, 92, e como é que... A gente trazia mais do que levava. Pouco a pouco o Zeca foi chegando. Conta pra gente. Então, quando eu descobri a proposta da agricultura ecológica, foi um troço bem maluco na minha vida. Porque eu vi aquilo como, sabe, a menina dos olhos, assim. Eu disse, puxa vida, eu vou poder viver aquilo que eu acredito. Aquilo que eu professo na minha fé, né? Como eu disse, né, eu saí de dentro de uma sacristia de igreja, eu sou muito, muito, né, ligada aos movimentos da igreja. Eu não conseguia mais rezar a oração do Pai Nosso, por exemplo, né, que é uma oração universal e coisa e tal, mas, porque como é que eu ia dar pão, né, eu produzia pão, comida, e a comida estava envenenada? Como que eu podia falar isso para o Deus que eu acreditava ser o Deus da vida? E isso mexia comigo pra caramba, assim, né? Eu chorava, né? E aí eu vinha, eu falava. Aí eu vinha para as reuniões, eu voltava, eu explicava. E aí eu tinha duas crianças, né? Já eram adolescentes, assim. O Samuel tinha os seus 11, 12 anos, se eu não me engano. A Raquel um pouquinho menos. E a gente tinha acabado de fazer toda uma reforma na casa e a gente estava com dificuldades financeiras, assim. E o Zeca disse, mas como que a gente vai conseguir, né, dar a volta por cima de tudo isso, entrando num negócio que eu não sei onde vai dar isso, né? Aí eu disse, então tá, então tu vai cuidar da tua banana e eu vou cuidar de uma horta e vou fazer alguma coisa e vou começar, né? E aí eu fui, né? Aí estourei a minha coluna tentando produzir. E eu ia pra feira, porque, nossa, pra mim aqui... para mim aquilo era festa, né? Uma festa da vida, assim. Enxergar o consumidor, vender aqueles produtos que a gente produzia com tanto amor, com tanto carinho. Aquilo tinha... Nossa, você tinha uma energia ali, né? Tem, né? Uma energia tão forte, assim, porque a gente tá entregando vida, assim, né? E aquilo me dava um prazer enorme. E aos poucos o Zeca foi vendo que dava certo, né? Que ia dando certo. E ele também olhava para mim e dizia, puxa vida, né? Eu não vou deixar ela sozinha. Ele é um amor, né? A gente se ama muito com esse tal, né? O Zeca é um amor. O Zeca é. Imagina, né? Para aguentar ele tem que ser um amor. Então... E aí os meus filhos também, né? Aí a gente se reuniu um dia e aí conversamos. E eu lembro que as crianças também disseram, pai, mas aí, né, não tem problema, a gente, né, vamos fazer tudo isso junto, vamos trabalhar. E aí ele topou. E aí a gente começou, né? Aí que claro, a propriedade virou totalmente ecológica, né? Isso, aí incorporou. Isso. E o Zeca ouvia muito, vocês já me contaram, tá no livro. Às vezes eu tenho que lembrar de fazer propaganda do livro. Está no Voz da Agricultura Ecológica, que a história de vocês está contada. Ele fala que ele tinha medo
Porque o pessoal dizia, se você não usar veneno, não usar adubo, você não vai produzir nada. E até no capítulo, que eu conto a história de vocês, eu faço essa digressão, que o medo foi a principal estratégia das indústrias. O sistema capitalista trabalha muito com medo. Por isso que a indústria de seguro é uma das maiores indústrias do mundo. Nós temos medo de tudo. O sistema trabalha com medo, que é para poder criar dificuldades e vender as suas facilidades. Isso Claro. já se sabe. No nosso caso, da agricultura ecológica, não é diferente. A Ana escreveu aqui, que sorte do Zeca de ter o Si. Mas no nosso caso não é diferente. Assim, eles trabalham muito com medo. Olha, se você não usar, você vai perder tudo. Tem que usar veneno, senão você não vai produzir nada. Tua família vai morrer de fome. E o Zeca me contou, está lá no livro, que ele ouvia muito isso e isso dava insegurança a ele. E aí vocês, como família, mamãe, esposa, os 2 filhos, né, que são ótimos seus filhos, a Raquel e o Samuel, trabalharam para que ele, então, se sentisse, digamos, mais seguro para poder... Isso aí. Né? Isso aí. E aí a gente enfrentou junto, né? Não que seja uma coisa fácil, né, Laerte? Não é fácil. Não foi fácil a transição, né, ali da propriedade, mesmo que a gente não usasse aqueles venenos e coisa e tal, mas a gente usava o adubo. O resgate do saber, né, plantar sem o veneno, sem o adubo, né, olhar com outros olhos para as ervas daninhas, por exemplo, né, e fazer todo isso tudo é muito difícil. E junto com isso, vinha também a questão da vivência em grupo, porque nós exigia, né, o nosso jeito de produzir e de vender nosso produto, de comercialização, exigia que a gente tivesse um grupo. E conviver em grupo não é uma coisa tão fácil, né? Ainda mais quando a questão é a sobrevivência, é o dinheiro, né? Então isso também foi bastante difícil, a gente aprender a conviver ali no grupo e saber que se um se dá mal, todo mundo se dá mal, se um se dá bem, ali está todo mundo se dando bem, né? E isso a gente levou um tempão, assim, para poder ter esse equilíbrio todo e essa convivência legal, assim. Qual grupo conta pra gente o grupo e quando é que ele surgiu. Nós pertencemos à ACET, né? A ACET é a Associação dos Colonos Ecologistas da região de Torres. Antes ela era uma associação só na região toda, né? Abrangia os municípios aí de Mampituba, Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras e Torres, Dom Pedro de Alcântara. E hoje, então, agora ela foi subdividida, né, em 3 grupos, e o nosso grupo que eu pertenço é da Sete Raposa. Então... E vamos voltar um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho mais da feira. Você foi muito à feira em Porto Alegre. A feira em Porto Alegre, a Feira dos Agricultores Ecologistas, a FAI, assim, mora nos nossos corações, na nossa história. A FAI, ela existe desde 89, portanto já são 31 anos. A gente considera que é a primeira feira de produtos ecológicos do Brasil, e eu também considero que é a maior feira de produtos ecológicos do Brasil, e eu até arrisco dizer que no mínimo da América Latina. Você foi criada um pouco também na FAI, né? Você foi muito lá e, digamos assim, uma parte importante, a gente não sei chutar quanto, mas uma parte importante da renda da tua família também veio da FAI, né? Ao longo desses 30 anos. Sim, com certeza. E você conheceu muita gente. Me fala dessa história da relação com os consumidores. Conta um pouquinho da FAI pra gente. Muito legal. Porque lá, geralmente, nos espaços onde se comercializa, não tem muita presença das mulheres, né? E lá a gente via a presença das mulheres. Eu me sentia em casa, né? Então, tinha as que vendiam, as que montavam banca, as que carregavam caixa, né? As que botavam os produtos, né? Fazia toda a higienização ali, né? E embelezavam as bancas. Eu me sentia em casa, né? Ali era uma festa, assim, né? A ida, a vinda, o estar lá na feira, sempre foi muito gostoso, muito bom. Eu gosto muito disso. E encontrar com os consumidores também é muito legal. Porque tu saber que tu tá vendendo alguma coisa limpo, né? Um produto saudável, um alimento real, aquilo dá pra gente um prazer. E eles olham pra gente com esse prazer também.
Então é muito gratificante, assim. Eu gosto muito de ir na feira por isso, né? E eles olham pra gente com um tipo de agradecimento, ou né, até assim, sei lá, né? Como se a gente fosse diferencial, assim, né? E aquilo dá um prazer grande, né? Dá um prazer. E Claro, lá claro. vai gente de todos os níveis, né? Vai doutores, vai advogados, vai, né? E vai gente comum também, assim, que... E todos eles tratam a gente muito bem. E a gente se sente... Lá, os agricultores são realmente privilegiados, né? Por um espaço que realmente valoriza o trabalho que a gente faz. É muito legal. É, você, Eu vejo crianças também, né? Muita criança, na época que eu ia, tinha muita criança, ou que hoje já são lideranças aí, né? Eu sou velha, né? Eu sou velha. semana que vem, eu já estou anunciando, semana que vem eu vou conversar com a Franciele. A Franciele foi Isso! criada na feira. E Eu hoje é uma lembro da liderança. Franciele de fralda na Aham. feira, pequenininha, magricelinha, comendo uma cenoura. É isso aí. Eu lembro. E semana que vem eu vou ter o prazer. Ela está no Vozes 2. Eu Uhum. conheço muito bem os pais dela, mas eu fiz questão de conversar com ela para estar no livro, porque a história dela é linda. Semana que vem, pessoal, vocês têm um encontro marcado na quarta-feira, às 7 horas, para vocês ouvirem A Menina que Foi Salva pelas Flores. Essa é a história da Franciele. A menina que foi salva pelas flores. Semana que vem ela conversa com a gente. Eu sei, a Ela feira é bastante especial. ela é. Essa feira gostosa. é, Essa feira gostosa também por vocês, agricultores e agricultoras, perceberem que a valorização do produto de vocês não está no preço. A valorização está nessa coisa de como o consumidor, você falou, ele pega, paga e agradece. Né? Muito obrigado por vocês produzirem. E aí você volta para casa, você falava antes, aí dá para rezar o Pai Nosso, né, Elci? Dá sim, Leti. E tudo isso é muito forte, assim, né? Lá em casa, as coisas, tudo. E hoje eu vivo isso, né? É uma vivência dessa espiritualidade. Tá na agricultura ecológica, tá na luta contra as injustiças, tá na luta contra o machismo, Isso é religiosidade, é a espiritualidade vivida no dia a dia. Eu tenho muito forte isso, né? Tenho muito forte. Tudo faz parte da minha missão, né? De estar aqui, de poder fazer isso é, com tanta ênfase, com tanto carinho e com tanta vontade. Às vezes as minhas pernas não iam e eu dava um jeito para ser levada, porque Aí você eu sabia da viajava. responsabilidade. Quando você viajava nessa militância, Elci, sempre tinha um carro com chofer para Ah, você, é. chegava lá, tinha um Uhum, hotel te esperando, era assim? uhum, uhum. Conta Uma como é que mochila era um nas, pouquinho. Conta um uma pouquinho. mochila uma mochila nas costas. E muitas vezes a gente tinha o dinheiro da passagem, não tinha dinheiro para comer, a gente não comia. A gente ia para casa das companheiras, a gente não sabia onde que era às vezes. Eu e a Jurema, às vezes, a Jurema não está aí, né? Ela não entrou. Mas eu e a Jurema, às vezes, temos que a gente vai sentar e vai escrever um livro da nossa história, porque a gente viveu muito junto isso, né? Então a gente ia, vamos para Canguçu, trabalhar com as mulheres. Para ir para Canguçu, tá, mas aonde que fica isso, né? Aí a gente ia lá no mapa, via, ia na rodoviária, via, aí conversava com uma companheira lá de Canguçu, aí ela dizia, a comunidade rural, né, ela dizia assim, tu desce lá, não sei o quê, e aí tinha mais 1 quilômetro para ir a pé, e tu não sabia. Era de noite, com uma mochila nas costas, e tu ia. Às vezes tu quebrava gelo, e tu tava de uma sandalinha, né? Às vezes era calor e aí tu saía toda preparada com um mochilão, pensava que ia ser frio. Então a gente passou bastante dificuldade. Nos lugares que a gente ia, assim, era a casa das companheiras. Quando a gente chegava era uma alegria, né? Mas até chegar era uma dificuldade. E muitas vezes a gente tinha que dormir nos hotéis bem ruizinho, porque daí o ônibus ia e a gente não chegava a tempo. Sei lá, né? Se eu vou contar isso, então bastante Eu dificuldade. sei até que você se emociona quando você fala disso tudo, porque Verdade. você sempre teve, eu sempre admirei isso em você, essa história, essa palavra assim, da garra. Você sempre teve uma garra muito grande. É verdade. A sua participação nas reuniões sempre foi muito apaixonada.
né? Você sempre foi apaixonada por tudo que você fez. Essa é a palavra. Eu sempre fui muito apaixonada mesmo. E essa paixão é que me levava, que me fazia ir, né? E fazer coisas que eu nunca pensei em fazer, tipo, tem que ir lá falar para os médicos. Uma vez eu fui falar na universidade, eu esqueci o nome da universidade, aqui em Porto Alegre. E era para médicos. Eu ia falar sobre as plantas medicinais, tu imagina? Ai, que legal, que legal. Cara, eu ficava arrepiada, assim, mas como que eu vou falar? Os caras vão lá, era para os estudantes de medicina. E eles são tudo, né? Geralmente eles não gostam muito de falar de plantas medicinais. E eu tinha que ir lá defender que as plantas medicinais... Isso é um desafio gostoso. Dá medo quando vai, mas dá uma felicidade quando volta, né? Porque eu fui aplaudida de pé. Que lindo. Não tem com uma pastinha debaixo do braço. Que show de bola. Que show de bola, assim. Deixa eu falar para o pessoal que está aqui nos acompanhando, eu sei que, olha só, gente, vocês estão vendo, falta só menos de 10 minutos para nós terminarmos nossa conversa. Vocês estão vendo por que eu insisti tanto com a Elci para conversar? Eu tive que insistir com ela para ela vir conversar com a gente. Enquanto a Sandra está contando, primeiro agradecer a Sandra, participou com a gente na live toda, e a Sandra disse que ela se referiu a mim, que eu devo me sentir muito alegre, muito contente de participar, de alguma maneira, da vida de pessoas tão especiais, você é uma delas, né? Todos os agricultores e agricultoras com quem eu lido ainda, o pessoal fala muito, sabe assim, no nosso linguajar, é o público que você trabalha, eu digo que público, são todos amigos e amigas que eu fiz ao longo desses anos, né? Então, e você sabe que a gente sempre teve essa relação. Então, sim, Sandra, é um prazer enorme estar fazendo esse trabalho, porque ele não está terminado ainda. A mesma vontade que a Elci tem, nós temos, ainda temos muito o que fazer. E ela fala aqui, Elci, que a dona Dirce, lá de Nova Bassana, adorei ela, é uma produtora ecológica, vende em Porto Alegre também, ela diz o seguinte, na minha cidade eu sou só mais uma agricultora, aqui na feira eu sou a cereja do bolo. É isso aí. Não é? Vocês se sentem mais... Isso aí. É uma valorização muito... bem gostoso mesmo. Esse valor simbólico que a feira passa, né? Essa troca simbólica entre o agricultor e o consumidor, que é muito mais do que a grana. Né? Então, o prazer que vocês têm de preparar as coisas na quinta e na sexta-feira é porque vocês sabem para quem vocês vão vender, sabem como vai ser valorizado, e o cansaço até diminui. Fala para o pessoal que hora se sai se você fosse a feira, agora tem uns dias, umas semanas, meses que você não vai. Mas numa coisa normal, que horas sai de casa, que horas que volta? Às 6 horas da tarde de sexta-feira, a gente sai de casa e volta sábado. Tá chegando sábado às 5h30, 4h30, 5h30, por aí. 24 quando horas dá tudo no ar. certo. 24 horas no ar, tá tudo certo. Dá tempo de ir pro baile ainda, se quiser. Lucy, nós estamos terminando. Fala. Eu queria lançar assim, para a gente ir terminando. Fala um pouquinho para a gente. Será que é difícil eu te perguntar três palavras ou 3 sentimentos que expressam a tua caminhada? O que você contaria para a gente? Essa caminhada que já são... Olha, eu sinto muito te dizer, mas você já tem 40 anos de estrada. Né? Então, isso é lindo, porque esses assuntos, por isso que eu gosto tanto de conversar com pessoas como você, porque esses assuntos hoje estão meio assim de modinha, sabe? São assuntos importantíssimos, mas comer sem veneno, produzir sem veneno, ótimo que seja moda, eu quero que seja mesmo. Mas eu brinco, vocês são agricultores ecológicos raiz, né? Vocês, não existia esse apoio que de alguma forma hoje existe. Resume sua trajetória para a gente. Como é que você resume sua trajetória? Que palavras você usa para resumir sua trajetória para a gente? 3 palavras. Eu digo que é luta, espiritualidade e paixão. Eu adoro o que eu faço. E isso está tudo muito ligado com a fé que eu tenho. E eu acho que sem luta a gente não chega em lugar nenhum. Tu precisa ter essa decisão e sair da zona de conforto, né, Laércio? Porque tu me tirou da zona do conforto. Eu sim, querida. Eu só tenho que agradecer, viu, Laércio? Eu agradeço tu, né, meu mestre. Eu sempre falo disso para ele, né? Apesar dele ser um irmãozão, assim, né? Mas ele é meu mestre. Eu tenho ele não só na agricultura ecológica, mas em outros aspectos, assim. Eu acho ele muito, muito legal, assim. E a Ana, né? E toda a equipe
A gente só está nessa também por causa de vocês. Então, eu posso viver essa paixão, né? Aí a minha espiritualidade real é porque vocês trouxeram a proposta da agricultura ecológica para a região e a gente abraçou e nunca mais. Show de bola. Eu agradeço. Você sempre foi generosa comigo. Você sempre fala mesmo. E eu agradeço muito. Você sabe que você mora no meu coração. Foi uma delícia a nossa conversa. Eu te falei que 1 hora ia ser pouco para a gente conversar. Você está recebendo um monte de coraçãozinho aqui. O pessoal está colocando aqueles olhinhos com 2 corações. Porque para a gente terminar, a sua ação dentro do MMC, dentro da agroecologia, dentro do trabalho das bruxinhas, né, como vocês se autodenominam aqui, as bruxinhas de Deus que trabalham com as plantas medicinais, sempre foi uma expressão viva do amor. Você fala da sua espiritualidade, né? Então o amor divino, da divindade, seja ela qual for, né? Não precisa ser a católica especificamente, nem a cristã. Isso. Eu sei que você também pensa assim. Então, a espiritualidade, esses deuses e deusas que estão por aí, se expressam, eles têm eu imagino o prazer deles de se expressarem através das suas mãos. Não dá tempo agora, 1 minuto só. Conta do jardim lindo que você tem em volta da sua casa. Aí aqui tem um pedacinho do Rio Grande do Sul. Em cada canto do Rio Grande do Sul que eu ia, eu trazia uma mudinha. Hoje a gente tem um jardim grande lá. Diz o Laércio que está cheio de gnomos e de jardineiros ocultos. Tenho certeza. E eu adoro aquilo lá também, eu amo tudo. Muito bem. E eu agradeço, eu agradeço também, o pessoal que está aí, está com a gente, e que nos prestigiaram todo esse tempo. E obrigado também pela oportunidade. Estão dizendo aqui que o Brasil inteiro deveria ouvir essa conversa. O pessoal está falando que ficaria mais tempo conversando com a gente. Querem saber se vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Eu vou botar. Eu até fiz um canal do YouTube para mim. Vou meter nossa conversa no canal do YouTube. O pessoal pode procurar lá. Mas eu mando o link, vou disponibilizar o link aqui mesmo no Instagram. Vai ficar gravado no Instagram. Então, o pessoal vai poder ouvir e compartilhar essa conversa que foi muito boa. Elci, beijo no teu coração. Muito obrigado, viu? Beijo, Les. Obrigada. Pessoal, valeu, viu? Um abraço para todo mundo.